Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje continuamos aí o estudo de Levítico, Levítico 19, tá? Esse capítulo nós intitulamos de Santidade na Prática. Vamos refletir o que nós entendemos, né, sobre esse capítulo de Levítico 19, onde Deus instrui, né, de como se deve, continua instruindo, né, como que se deve se comportar alguém, um cristão, alguém que quer realmente viver, né, naquela sociedade, né, entre os israelitas, né, que tem a intenção de congregar ali, de comungar no tabernáculo, de sentir a presença de Deus, aqueles que realmente querem viver entre os escolhidos por Deus. A gente já tinha conversado no capítulo anterior que Deus não aceitava, né, que se vivesse de acordo com as leis de onde o povo estava, que era lá no Egito, eram escravos no Egito, né? E também não aceitava que as pessoas se comportassem como a terra de Canaã, que é para onde eles estavam indo, beleza? As regras, as leis são as leis que Deus vem implementando, vem ordenando e vem detalhando uma por uma de como deve ser feito aqui para nós através de Arão e Moisés, para que as pessoas cumprissem, né? E nessa etapa, nesse capítulo, ele dá instruções que é como eu digo, né? Mais uma etapa, mais um capítulo do nosso manual moderno de bem viver. Quer viver bem? Leia a Bíblia, porque realmente é mais um capítulo onde ele nos dá exemplos de como viver bem e que a Bíblia consegue fazer com que a gente faça isso, né? Por exemplo, nesse capítulo ele diz para você não ofender, né, não tratar mal, vamos popularizar aqui, vamos falar no popular, não tratar mal pai e mãe, não enganar aos outros, não roubar, não mentir. Só essas quatro aqui. Vamos lá, vamos destrinchar. Não enganar ao outro. Um exemplo disso, você vê uma pessoa deficiente visual na rua, uma pessoa em fragilidade, aí você vai lá e engana aquela pessoa, vai lá e pega alguma coisa daquela pessoa, vai lá e faz uma maldade com aquela pessoa. Isso é proibido na Bíblia. Eu entendo que isso hoje em sociedade é proibido, né, pessoal? Se você vir alguém fazendo isso, aí imagino que você vá de encontro a isso, ajudar, querer, né? Ainda que você de repente não vá nem correr contra o agressor, você vai tentar acolher ali a pessoa que foi enganada, e se ele for pego pela polícia, ele pode realmente responder aí criminalmente por isso, ok? Tratar mal pai e mãe, também não preciso destrinchar aqui, não só moralmente, mas isso também é ilegal, e isso pode levar alguém para a cadeia, né, se fizer isso. Não roubar, acho que é lógico, né, não preciso destrinchar isso. Não mentir. Nesse aí eu queria dar um adendozinho que eu comentei com vocês outro dia no capítulo anterior, não lembro qual foi, de questão de mentira. Eu estava conversando com o Heitor a respeito disso, meu filho mais novo, e ele mentiu por uma bobagem aqui de casa. Eu acho que eu pedi para ele fazer alguma coisa, ele falou que fez, mas não tinha feito, e aí eu fui o cobrar. Ele: pai, desculpa aí, realmente eu não fiz mesmo não, mas é porque se eu falasse você ia reclamar comigo. Eu falei: cara, então, e aí é o recado que eu quero deixar para vocês aqui, porque é o que eu acredito e eu aprendi isso, tá? Acredito o seguinte, pessoal: se você se acostuma com pequenas mentiras, você é levado para o próximo passo, que são médias mentiras, e de médias mentiras você vai para grandes mentiras, certo? Se você se acostuma a pegar alguma coisa que é baratinha, roubar alguma coisa, né? Isso é pouquinho, não vou pegar aqui, ninguém vai sentir falta não. Para você fazer isso com uma coisa maior, é um pequeno passo. Você vai fazer, porque você vai condicionar o teu cérebro a entender que essa prática é comum, é natural. Beleza? E aqui quem está falando com você, eu não sou especialista na Bíblia, eu não sou teólogo, eu não sou pastor, nada disso. Eu sou apenas um homem simples que começou a ler a Bíblia e que procura viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. E mais, e que se Deus quiser, se eu puder incentivar outra pessoa a também fazer isso, a também ler a Bíblia e refletir a Bíblia, caramba, vou ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que eu vou estar agradando a Deus.
Então a nossa intenção aqui não é, eu não quero me colocar como melhor do que você ou do que outra qualquer pessoa, porque eu não sou. Eu estou me colocando aqui como alguém comum, que sim, cometo erros, que falho, ok, eu sou normal como qualquer outra pessoa, mas que tem a intenção realmente de viver de acordo com o que a Bíblia vem me ensinando. Eu estou muito feliz com isso. Então, nesse capítulo, ele deixa bem claro algumas situações, né? Dentre outras coisas, ele fala a questão da tatuagem, né? Que eu até assisti o vídeo do pastor Diego, em que ele aborda esse assunto. A questão da tatuagem é polêmica, no sentido de que a interpretação que o pastor Diego tem é que a questão da tatuagem é que na época, nessa região lá onde o povo estava, havia muita a marcação no corpo, né? Mas para adorar outros deuses, deuses pagãos, e Deus não permite isso. A gente já viu em capítulos anteriores que ele não aceita, né? Que a adoração é para ele e para mais nada, acabou. E havia isso com relação à tatuagem. Então ele entende que a tatuagem pode sim ser feita hoje em dia, contanto que não seja alguma coisa para adorar uma outra coisa. Enfim, é questão de opinião, né? Tem essa reflexão dele que eu acho que é válida. Eu entendo que não se deve marcar o corpo. Na minha opinião, não se deve marcar o corpo. Eu acho que não é legal. Eu não concordo. Não. Independente da homenagem que seja feita, tem familiares, né, meus que são tatuados, mas eu não concordo. Eu nunca gostei. Acho que não é legal você marcar o teu corpo. Enfim, é uma opinião minha e eu não estou aqui como dono da verdade. Simplesmente acredito que para mim não é legal, mas acredito que, inclusive minha esposa tinha tatuagem, tá tudo bem, é questão de cada um. Eu realmente não curto. Então, pessoal, naquele tempo havia muito essa coisa, e acho que o capítulo de Levítico 19 ele continua na organização. Deus está arrumando a casa, né? Arrumou o seu povo, ele escolheu o povo, escolheu quem ia administrar, gerenciar para ele esse povo, já tinha escolhido o lugar que ia levar. Lá de trás, né, ele vem e escolhe Moisés, aí Moisés acha que não tem capacidade, não quer, aí ele vai e pega Arão para Arão ajudar Moisés. Enfim, Deus vem organizando toda essa situação para que a coisa funcione da melhor forma. E dentro dessa organização, Deus vem colocando regras, porque senão a coisa realmente fica bagunçada. A coisa fica uma confusão para cada lado, ficou uma bagunça, cada um fazendo uma coisa que é como era vivido a época lá nessa região. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, para o nosso mundo moderno, inclusive antes disso eu queria só que você lesse, né, convidar você a ler realmente o capítulo completo, né, para que você possa verificar todas as proibições. Eu acho muito interessante que você leia, né, e depois, se você puder, você comente aqui, né? Deixe seu comentário, o que você acha, o que você concorda, se você discorda, o que você entende, até com relação à tatuagem. Eu comentei a opinião do pastor Diego e a minha opinião, e para que a gente possa conversar, gente, de maneira inteligente. Acho que tem nada demais a gente concordar, discordar, tá tudo bem. O importante é que a gente continue falando, lendo a palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus, né? E procura viver de acordo com a palavra de Deus. Perfeito, eu não sou, você não é, tá tudo bem. Mas o importante é que a gente está buscando um caminho que a gente entende que seja um caminho para viver bem, para viver realmente em comunhão com Deus, de acordo com as regras, né, com aquilo que Ele nos ensina. Bom, agora trazendo para o lado moderno aqui, você vê que hoje em dia essa questão da tatuagem, né, de adorar outras coisas, a gente acaba se deixando levar, né, pessoal? Eu falei outro dia aqui da questão de ir para a igreja, né, para conhecer alguém, ir para a igreja porque o pastor é simpático, é bonitinho, é agradável, e as pessoas esquecem que ir para a igreja é para adorar a Deus. É para adorar a Deus que você vai à igreja. Eu não frequento nenhuma igreja ainda, como eu te falei, sou iniciante nisso. Acredito que um dia Deus vai tocar meu coração e para que eu conheça algum lugar e tudo mais. Acho que isso vai acontecer de forma natural. Mas eu procuro, independente disso, de viver de acordo com o que a Bíblia me ensina. E com relação, inclusive, a isso que ele fala, a santidade na prática, né, ela não é a faraônica, ela não é... Você não precisa fazer milagres, você precisa fazer o básico, né?
Se você puder auxiliar alguém que você vê em dificuldade na rua, tratar o seu pai e a sua mãe com dignidade, com amor, né? Independente disso, isso Jesus reforçou lá no Novo Testamento depois, amar o teu próximo como a si mesmo. Inclusive ele coloca como os dois mais importantes mandamentos. Ele coloca amar a si próximo amar ao próximo como a si mesmo. Perfeito? Então, será que nós estamos tentando fazer isso? Será que a gente vê alguém em fragilidade e simplesmente a gente vira a cara e não posso fazer nada e acabou? E, pessoal, e aqui, eu não estou dizendo para você que você tem que pegar todo o dinheiro do teu bolso e dar a todo mundo que você vê na rua, não é isso. Mas existem situações em que, poxa, a gente percebe, né, cara, essa situação que eu podia fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Às vezes, pessoal, não é uma coisa material, é você, poxa, orar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia, que possa, já que você não pode naquele momento, que alguém possa vir ali e ajudá-lo. É ter empatia com aquela situação e não simplesmente falar, é assim mesmo, ele que procurou isso daí. Você viu uma pessoa em fragilidade na rua, ou por droga, ou por álcool, isso aí é vagabundo, que fica assim mesmo, sabe? Esse tipo de coisa, pessoal, tomar cuidado com essas coisas que saem da nossa boca, porque isso está no nosso coração. Se você falou isso, é porque ele veio do teu coração e você falou, entendeu? Então, assim, tomar cuidado com essas coisas que a gente fala. Eu procuro muito hoje em dia tomar cuidado. Eu também já fui muito assim impulsivo de falar as coisas e isso me causou derrotas, né? E eu procuro hoje melhorar. É o que eu falei. À medida que nós venhamos a errar, a gente precisa não errar mais, ou pelo menos errar minimamente naquele mesmo erro. Se você continuar errando no mesmo erro, alguma coisa aí não está legal. Você precisa parar e você não está percebendo que você está errando no mesmo erro, né? Então esse capítulo ele diz muito sobre isso, tá, pessoal? Sobre a simplicidade, sobre, poxa, não roubar, né, pessoal? A gente vive num país onde a gente tem diversos, sei lá, dezenas, talvez centenas de casos de roubo na esfera política, né? A gente está toda hora aí tendo um escândalo, alguma coisa nesse sentido. E acaba que isso reflete também na sociedade, né? Muitas vezes a gente normaliza o roubo. Foi só uma canetinha, foi só um bombom, foi R$1, mas aí a coisa vai aumentando, desse R$1 aumenta para 10, para 20, para 200, para 1 milhão, e a gente acaba vendo um país tão rico, né, em recursos naturais, com pessoas tão capazes, pessoas que querem, mas que uma minoria cada vez mais se estabelece em cima da maioria, né? A maioria é oprimida, a maioria com pouco, e a minoria cada vez com mais, quando deveria ser diferente. Deve ser diferente, né? Eu tenho fé que surja aí pessoas que realmente possam nos conduzir, possam mudar essa mentalidade, para que a gente tenha uma pátria mais justa, sabe? Uma pátria que tenha menos necessidade de operações, né, no Complexo do Alemão, que tenha mais necessidade de solenidades, de homenagens para jovens atletas, para jovens professores, para jovens médicos, para jovens engenheiros, né, para jovens realmente que sejam abençoados, não no mundo do crime, mas que sejam abençoados realmente com a sua competência em prol de toda a sociedade, né, que sejam orgulhos para suas famílias e não motivo de tristeza, né, motivo de vergonha para suas famílias. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o capítulo de Levítico 19. Se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você possa receber as notificações com novos vídeos que fazemos diariamente, tá? Todos os dias fazemos um vídeo aqui da Bíblia, de um capítulo da Bíblia, com a nossa reflexão, o que nós entendemos desse capítulo, e com a intenção de que você comente, né? Então eu peço que você comente, deixe seu comentário aqui de forma inteligente, o que você acha, o que você entendeu com relação a isso, para que a gente possa trocar ideia a respeito. Compartilha com um amigo ou com uma amiga que você entenda que mereça, que precisa receber essa mensagem, né? Como eu disse, às vezes não vai ser o meu vídeo exatamente, mas através do meu vídeo, a pessoa teve o interesse de ler ou de assistir outra coisa, e aí ela chegou a uma conclusão, Deus tocou o coração dela, ou seja, nos usou para tocar o coração dela, e isso é o nosso objetivo, isso é maravilhoso.
e deixa seu like, tá? Seu like ele é muito importante, por quê? Porque aí o algoritmo do YouTube ele entrega esse vídeo para mais pessoas começam a assistir, começam a comentar, se inscrevem, né, como eu estou pedindo para vocês, e aí o nosso vídeo vai para mais pessoas, e mais pessoas conversando sobre a Bíblia, que é o nosso objetivo de fazer, de incentivar mais pessoas a ler a Bíblia, e como nós ler aqui um capítulo por dia, e também viver, né, procurar viver de acordo com o que esse capítulo nos ensina. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, pessoal.